Entrevista do Jornal São Paulo. Na entrevista do Jornal São Paulo de hoje, eu converso com o Sandro Soares dos Santos, o Testinha. Há 29 anos, o Sandro desempenha ações e atividades com skate. Há 20, ele realiza ações sociais a partir desta modalidade e há 10 anos ele idealizou e coordena a ONG Social Skate, em Calmon-Viana, distrito da cidade de Poá, na Grande São Paulo. Atualmente o projeto atende 150 crianças e familiares e o Sandro faz questão de enfatizar que a missão da ONG é inspirar dezenas de outros projetos em todo o Brasil semelhantes ao que ele desempenha em Poá. Sandro, um bom dia para você, parabéns pela iniciativa, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal São Paulo. Eu quero começar pedindo para você nos falar um pouco da sua carreira e de como surgiu a ideia de criar a ONG Social Skate. Bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal São Paulo. Aqui é o Sandro Testinha, né? Como o Edu já disse aí, responsável pela ONG Social Skate, skatista, 42 anos de idade, há 29 andando com skate e há 20 nas ações sociais com skate, né? Poxa, o skate entrou na minha vida como um brinquedo há muitos anos atrás, né? E se tornou um hobby. A partir do momento que eu vi que existia uma cena, né, no skate ali que tinha, o pessoal chamava até carinhosamente de tribo do skate, né? E que essa tribo ela continha muitos valores, né? Desde o gosto musical, a vestimenta, o estilo, né? A determinação por andar de skate, executar as manobras. E aí, ao longo da vida, ao longo dessa trajetória, aí, nós fomos trazendo isso para os trabalhos sociais, né? Primeiro na Fundação Casa, em 2000, antiga FEBEM, eu tive a oportunidade de atuar por 10 anos, né, consecutivos com projetos de skate como ferramenta de inclusão social. E aí, com o término desse ciclo, né, junto da pedagoga Leila Vieira dos Santos, eu pude estar iniciando o trabalho da ONG Social Skate, né, não dependendo mais assim do governo público, né, e sim dependendo dos nossos próprios esforços, né. Isso é interessante porque com as trocas de governo aí, a gente vê o fim de muitos projetos bons, né, o início de outros projetos que às vezes não duram tanto, mas enfim. Sendo uma entidade independente, a gente consegue hoje ter mais independência, né? O nome já diz tudo, e só que o trabalho é maior, né? A gente não tem ali a máquina governamental, né, digamos, custeando nas ações, né? E aí vai da criatividade e esforço aqui da equipe da ONG. Esse ponto que você levantou é sem dúvida um dos mais importantes que temos na pauta hoje, Sandro. E eu volto nessa questão com você ainda nessa conversa, que é falar da atual conjuntura política e sanitária por conta da pandemia de Covid-19, que inclusive está nos afetando em escala global. Mas você reforçou esse aspecto do trabalho de vocês, que se trata de uma iniciativa que não se apoia em ações ou incentivos das máquinas governamentais. E mesmo sem essas máquinas, o projeto chama atenção em vários níveis, de astros do skate, como Bob Burnquist, que sempre apresenta o nome e a causa de vocês nas ações que ele, Bob, desenvolve. Ao que você atribui, Sandro, esse reconhecimento do projeto e como você enxerga e entende essa repercussão do projeto atualmente? Não, exatamente, né? A gente pode falar pode aprofundar mais nesse tema, né? Mas respondendo aqui a essa parte agora, então, sim, a Leila, né, eu falo que 51% aqui é o trabalho dela, porque além de trabalho pedagógico, ela cuida da parte de inscrição dos projetos na lei de incentivo, como eu disse, né, a partir do momento que nós somos não governamentais, nós temos que tentar conseguir recursos destinados a entidades sociais, né, e esse recurso tem diminuído muito, né, ao passar dos anos, e também o poder público, ó, que se diminuísse e o poder público desse conta do recado, amém, tranquilo. O problema é que a gente vê a diminuição de trabalhos, projetos sociais, trabalhos sociais, investimento nessa área, e não vê o governo, né, suprir é, é, essas entidades sérias que realizam um bom trabalho. Isso é triste. Ah, e no momento de pandemia agora é essencial, né? Nós ainda estamos conseguindo, dessa forma independente, né, que a gente está falando aqui, muita ajuda para as famílias, não só daqui da ONG, mas do entorno, e já saímos do município, já estamos atendendo
a divisa ali com Suzano, a divisa com Ferraz e até a divisa com a Zona Leste de São Paulo, que é o lado aqui da sentido Nova Poá, Jardim Cambiri, que vai sentido ali Zona Leste de São Paulo, né? Nós estamos conseguindo sim ajudar dessa forma. E, pô, como você bem disse, graças também à ajuda aí de grandes nomes aí, a gente tem esse privilégio no skate, né, de o ídolo ser um cara próximo, né? Diferente de outros esportes como futebol, etc, etc. Então, com certeza, essas ajudas aí fazem a diferença na forma que nós vemos trabalhando aqui, né? É isso, né, Sandro? O esporte é sem dúvida mais um saber e mais uma forma de aprendizado. A partir disso, eu queria que você falasse um pouco mais dessa proposta pedagógica. O que vocês desenvolvem do ponto de vista pedagógico, Sandro, junto com a prática do skate? Oh, excelente pergunta, muito boa mesmo. Então, até assim, eu até acho que ainda tem um olhar para o esporte no Brasil. Porém, é um esporte de alto rendimento, né? Todo mundo já imagina. A pergunta que a gente mais ouve aqui, mas talvez mais ouvia, porque a gente tem corrigido muito isso também, vai tá saindo um campeão daí, tá saindo. Não, a gente não tá, não é alto rendimento. Porque para ter um esporte de alto rendimento em comunidade, você precisa ter uma comunidade primeiro de alto rendimento, né? Vamos dizer assim, né? Com saneamento básico, com uma política habitacional digna, né? Educacional e de trabalho idem. Aí sim nós podemos falar de esporte de alto rendimento nas comunidades. Claro que a gente sabe o potencial do nosso povo. E acredito eu que até se pegar um quadro geral de medalhas aí do Brasil nos últimos anos aí em Olimpíadas, você vai ver que as poucas que tivemos tem jovens ali que saíram de projetos sociais, né? Pra você ver o potencial que tem. Mas aí fica uma loteria, né? Você só focar ali em descobrir o talento da periferia e essa pessoa ter alguma ascensão com o esporte. Então, o esporte educacional, né, com esse cunho pedagógico, ele entra para educar mesmo, para ser uma ferramenta educacional, né? Assim como a ciência, a matemática, a língua portuguesa, né? Ela colabora com a formação da criança e do jovem, o esporte, olhado para a forma educacional, também, né? Independente dele ser campeão ou não, né? A gente fala que não, no social skate, o perfil da garotada que vem para cá é um perfil que não é aceito em outras modalidades esportivas, né? Oferecidas por aí. É um menino que não é aceito no time de futebol por ser gordinho, o outro que usa óculos, crianças que têm alguma deficiência física ou intelectual, todas elas procuram a social skate, né? Todo ano nas nossas turmas nós temos esse público que acaba não sendo aceito em outras modalidades, em outras atividades esportivas, por conta de focarem só o alto rendimento, só os campeões, né? E nós não acreditamos nisso, acreditamos que o esporte ele pode ir além, né? Tanto que eu vou dar um exemplo só, eu passaria aqui o dia dando exemplos, né? De como é usada a pedagogia dentro do esporte, é pedagogia educacional, né? Não pedagogia do esporte, aquela que se aprende na faculdade de educação física. Mas, por exemplo, a gente tem as rodas de conversa aqui antes e depois das atividades, né? E a gente bate papo geral. E quando o papo cai na vida estudantil deles, né? Na escola, eu conto um exemplo prático meu na vida, que eu era um péssimo aluno da escola. Quando eu percebi que tudo que continha no skate, ou quase tudo, estava contido nas matérias da escola, que eu achava que não gostava, aí minha visão mudou e minha forma de estudar também, né? Eu pegava matemática ali, que eu odiava, começava a ver os ângulos, né, de 45 graus, igual as rampas que eu subia, os ângulos de 90, que eram as rampas que eu queria atingir, os giros de 360 graus, né? A física, né? Quando eu comecei a entender que a manobra do skate, quando você bate no chão, tem a ver com a força e reação, a velocidade e o equilíbrio, deslocamento, tudo isso está contido na física, né? O inglês que toda a nomenclatura, seja das peças, das manobras, do skate, né? Aprender a língua inglesa para um dia sonhar em andar de skate na Califórnia e saber chegar falando inglês, né? A geografia, para você saber, pô, a galera que vai para o campeonato na Europa, depois vai para a América, né? Qual o trajeto que eles têm que percorrer, por quais países eles passam, entendeu? Tudo contido na geografia. Então, as matérias escolares estão contidas ali no skate, no esporte, independente se a criança vai ser um skatista de alto rendimento ou só de utilizar o skate de forma recreacional, né? Recreativa, digamos. Então a pedagogia ela entra nessa parte, né, para fazer esse interface, né? Isso é só um exemplo, tem dezenas de outros exemplos que nós utilizamos aqui.
Sandro, uma reflexão importante que você nos traz e acredito que vai fazer com que muita gente que só acha que existe a prática esportiva de alta performance, de alto rendimento, entenda que antes de tudo, como você frisou, a educação, seja ela física, seja ela a linguagem, é uma prática de aprendizado e de cidadania. Haja vista essa correlação que você mesmo fez com o tempo entre a física mecânica, dos graus, angulações, velocidade, com a física do próprio corpo e de como ela se aplica na condução do skate, por exemplo. Parabéns, excelente reflexão. Eu queria aproveitar e te perguntar agora sobre uma passagem na história de vocês, da ONG Social Skate, que foi a participação no programa do Luciano Huck, da TV Globo, no ano de 2014. Foi no primeiro ano e na primeira exibição de um quadro que o Luciano havia idealizado, chamado Um por Todos e Todos por Um. É claro que o principal ponto de visibilidade e reconhecimento do projeto de vocês é a ação e a iniciativa de vocês mesmos, né, Sandro? Impulsionando a vida das crianças, da comunidade e agora, como você já tinha mencionado anteriormente, até socialmente em outros territórios, em outras cidades. Mas como que foi essa participação? Como é que surgiu o convite? Conta pra gente um pouco dessa história. Aí, muito bem lembrado também, essa participação aí foi um divisor de águas, né? Mas também teve outras entidades, outros projetos que participaram que não existem mais hoje, né? Então, daí que vem o raciocínio. Exatamente, em 2014 nós estreamos o quadro Um por Todos, Todos por Um, do programa Caldeirão do Hulk. E estreamos, né, o quadro que substituiu o Lar Docilar, né? O Lar Docilar era um quadro que ajudava uma família específica, com uma história inspiradora, às vezes, né? Substituiu esse quadro que ajudava uma família para um quadro em que ajuda a entidade, né? Mesmo formato, reforma da sede, ajuda com material, uma ajuda financeira e o principal, né, que nós colocamos, que é a visibilidade que um programa como o Caldeirão do Hulk tem, né, no Brasil e até fora do Brasil. Ah, então essa visibilidade, né, continuando aqui no ramo das metáforas aqui, né, essa visibilidade eu coloco da seguinte maneira: antes do programa, nós pegávamos peixe com todo esforço, mas com varinhas de pescar. O programa, através da sua visibilidade, ele nos deu o que eu posso comparar a uma rede de pesca, né? E com a rede, é claro, você tem um resultado muito melhor na sua pescaria, né? Digamos assim. Porém, se você analisar, com a vara de pescar, você tem muito menos trabalho. É até divertido pescar, né? Agora, com a rede já é um trabalho que tem que ter mais pessoas envolvidas, o trabalho para colocar a rede é maior, o local para colocar a rede é mais complicado e o principal, recolher aquela rede ali e com muito mais peixe do que na vara é uma tarefa arduosa, né? Então, tivemos sim a visibilidade, pé no chão, né? Não achar que aqueles 5 minutos de fama iria mudar a nossa vida, e de fato não mudou, porque 15 dias depois já tinha uma outra história ali, a nossa já ficou assim, vamos dizer, esquecida do grande público que acompanha o programa para ver o quadro. Mas a gente soube trabalhar essa visibilidade, soube trabalhar com essa rede, né, no lugar da vara de pescar e fazer com que ela trouxesse boas pescarias. Vamos continuar no ramo da metáfora aqui, para finalizar o raciocínio. Mas é isso, né? Pé no chão, humildade, aproveitar a visibilidade para atingir mais pessoas, patrocinadores, mais colaboradores e parceiros, né? E é isso. E principalmente, como a Leila bem disse, colocar o skate, um esporte tido como ainda marginal, como ainda transgressor de regras, no horário nobre nas casas da família brasileira, na maioria dos lares da família brasileira, foi uma oportunidade muito boa colocar o skate como uma ferramenta de educação e de inclusão. Isso com certeza mudou muito o conceito aí, viu? Olha, mas que bom que trouxe bons frutos, uma boa pescaria, né, Sandra? E que a partir dessa exposição vocês puderam seguir e dar continuidade ao projeto com mais ferramentas e com mais apoio. E o skate pode até ser visto como uma transgressão, mas sem sombra de dúvida é uma transgressão do bem e que promove, né, a mudança, uma transformação para melhor. Vocês são a maior prova disso. Antes da gente encerrar, Sandro, vamos ao assunto do começo que a gente deixou em aberto. A pandemia de coronavírus, né, e todo esse contexto de convulsão social que nós estamos vivendo. Falar desse momento que está mexendo com todo mundo, exigindo
física e mentalmente de todos nós, seja pelo distanciamento, isolamento social, seja nos cuidados de higiene ainda mais regrados do que nós já tínhamos que ter antes, e essa situação caótica no contexto sociopolítico, negacionismo contra a ciência, a educação. Como é que vocês estão lidando com esse momento e tocando as ações da ONG, da Social Skate, nessa crise sanitária e nessa crise política, Sandro? Pô, excelente pergunta também, né? Como todas. É assim, na verdade, tem um raciocínio aqui, né? Eu vou falar um pouco do como que tá a situação hoje aqui, né? Como que ficou, né, com a pandemia. Eu volto um pouquinho lá, porque tem um raciocínio que antecede isso, né? Na verdade, é assim, ahn, as atividades, claro, as atividades presenciais na quadra, com o coletivo de crianças ali, foram suspensas desde o início da quarentena, com certeza. O interessante é que nós já tínhamos uma relação com alguns patrocinadores que, através de lei de incentivo, patrocínio, marketing, patrocinam aqui, né? Custeiam nossas ações, né? Então, recursos humanos, instrutores, material, lanche, skates, equipamento de proteção é custeado por algumas empresas, né? Que são nossos patrocínios. E essas empresas, numa conversa com eles, desde o início, eles substituíram essa ajuda para atividade presencial para uma ajuda de quarentena para as famílias cadastradas na ONG, né? Ou seja, as famílias dos alunos. Então, todos estão recebendo mensalmente cesta básica, fundado pelo grande mega campeão Bob Burnquist, fundou o Instituto durante a quarentena para facilitar esse tipo de ajuda, e ele conseguiu nos enviar os cartões de alimentação. Então, a galera tem recebendo a cesta básica mensal, recebe uma recarga no cartão mensal, isso inicialmente para 3 meses, né? Já pensando em estender. E assim a gente consegue dar uma condição mínima dessa galera cumprir uma quarentena, né? Ah, deixando claro que essa preocupação nós já tínhamos antes. Quem acompanha a ONG sabe que a gente sempre teve essa preocupação porque nossa população sempre foi carente. Não é agora que eles estão que surgiu uma carência para eles, né? Os que nós ajudamos aqui, eles sempre precisaram dessa cesta básica, sempre precisaram dessa alimentação e nós sempre criamos maneiras de ajudar nesse sentido, né? Então, eu digo que nem quando a tal economia estava boa para alguns, para o nosso público, infelizmente, ela nunca foi boa, né? Ela nunca teve tudo boa. E eu não digo questão de alimento, é questão que nem eu falei, de moradia, de trabalho, de educação, né? Então, a gente está vendo um regresso aí desde do início do novo mandato aí na presidência em relação a tudo isso. Então, não somos satisfeitos com isso, né? E a gente vai criando aí nossos meios e ferramentas para enquanto a gente também levanta essas questões, não deixarmos de ajudar, né? Foi um papel sempre da ONG, né? Sempre questionador, sempre apontando erros políticos, independente de partido, independente de cor, né? De bandeira partidária política. Nós sempre estávamos ali cobrando, né? E continuamos com o mesmo intuito, né? Mesma pegada, como diz aqui na comunidade, que é essa, né? Independente de quem estiver no poder, a gente cobra para que seja feito o que está na Constituição, o que está nas leis, o que está nos regimentos, enfim. Nós, como cidadãos, temos que cumprir a lei e os poderes públicos também têm que cumprir, principalmente porque está lidando com recursos da própria população, né? Não é um dinheiro privado que uma pessoa decide o que vai fazer, né? É um dinheiro público, né? Que tem que atender os anseios da população, na verdade. Eu acho que a coisa não acaba na eleição, né? Ela continua durante o mandato, né? Tem que ser cobrado sim, sem dúvida. Sandro, eu quero lhe agradecer mais uma vez a você, a Leila, a toda a equipe da ONG Social Skate. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Parabéns por, mesmo em meio a essa pandemia, vocês não se abaterem e ainda converterem as ações práticas do skate que tiveram que ser suspensas em ações sociais, levando ajuda a quem mais precisa. Obrigado pela entrevista, pela conversa. Olha, Sandro, nos enche de esperança e nos renova. Você e todos aí da ONG, da comunidade em Poá, representam essa parcela do Brasil que ainda tanto nos orgulha. Um bom dia para você e fica à vontade para dizer como as pessoas podem fazer para falar com vocês, para conhecer a ONG, Sandro, para ajudar na ação. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal São Paulo. Obrigado, viu?
Não, imagina, pô, nós que agradecemos a oportunidade de estar falando para os ouvintes aqui nessa manhã, né? E, poxa, a gente ficou honrado mesmo, feliz aí de estar podendo auxiliar, né? Mais ainda nesse momento, né? Como eu disse, já vínhamos auxiliando há 10 anos, né? Que é o tempo que a Social Skate está atuando aqui no bairro, né? E, pô, quem quiser saber mais aí, acompanhar, né? Seguir, eu acho que primeiro a gente convida para conhecer, tá? A gente nunca sai pedindo nada, não. A gente primeiro chama para conhecer. Então, as redes sociais hoje é o melhor caminho, nesse momento de pandemia é o caminho, né? Então, estamos lá no Instagram com @ONG Social Skate, estamos também no Facebook como ONG Social Skate, enfim, dá para achar lá, acompanhar. E aí, quando tudo voltar ao normal, vem fazer uma visita, vem conhecer um pouco melhor. E aí, pô, tem muita gente que vem para visitar e acaba entendendo uma forma de ajudar melhor, né? Então a gente agradece a todos, deseja aí tudo de bom, saúde. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, saia de máscara, álcool gel. Se cuidem, precisamos de vocês todos vivos, ok? Obrigado pela oportunidade aí, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.